Como a gente consegue identificar para não cair numa furada ao escolher um fundo de investimentos, Luciana? Quais são os princípios básicos que a pessoa tem que olhar ali? Recebeu a lâmina do banco, antes de começar a investir no fundo, acho que o ideal é já pedir a lâmina, né, Luciana, para dar uma olhadinha ali. Cada fundo de investimento tem ali uma lâmina de investimento que você pode olhar os dados, performance, histórico. Mas se você pegou a lâmina, o cara que é iniciante ou que não tem tanto conhecimento, quais são os pontos que ele tem que olhar? Então, primeiro sobre a pesquisa, porque todo dia sai uma pesquisa detonando fundo. Todo dia, assim, eu acordo tem uma pesquisa detonando fundo. Por quê? Na média os fundos são ruins, assim, de verdade. Você bebe vinho? Gosta de vinho? Gosto. Gosta. Na média, os vinhos também são ruins. Na média, os chocolates são ruins. Nem por isso a gente deixa de beber, nem por isso a gente deixa de comer. Então, o negócio tá na seleção, é na curadoria, né? Não adianta você, eu vou pegar aqui o primeiro fundo que me oferece. Em primeiro lugar, o fundo que o gerente e o assessor normalmente te oferecem, assim, vem cá, deixa eu te mostrar, ruim. Normalmente o fundo bom você descobre. Então, vou dar um exemplo, né? Dínamo abriu recentemente, o Dínamo Kuga, um fundo de ações de maior referência no mercado brasileiro. Eles captaram 650 milhões de reais em menos de 1 minuto. Nossa E Senhora. para conseguir entrar, o que as pessoas fizeram? Elas tiveram que acordar cedo, parar na frente do computador e digitar o CPF delas fecha correndo. na hora, né? Eles Fecha. fecham. Fundo bom, fecha. Ele não está ali disponível para você. Olha, estou aqui. Aquele fundo normalmente que o assessor te oferece é o fundo que está pagando muita comissão para ele. Olha o perigo aí, ó. Olha lá. É isso. Sabe aquela ideia assim sabe quando você vai no supermercado, você já vai com a sua lista de compras pronta, senão você, né, acaba levando um chocolate ali, o que põe na frente da gôndola é o que você leva. O fundo é a mesma coisa, o que está na sua frente ali, na sua cara, desconfie. Você tem que, na verdade, pesquisar, entender sobre fundos de investimento, olha quem são as grandes referências nesse mercado, e aí você tem que ficar esperando abrir. Tem fundos bons que ficam muito tempo abertos? Tem. Mas, assim, os fundos, as grandes estrelas, o verde, por exemplo, Fecha ele muito abre e rápido. Me veio fecha. na cabeça, a hora que você falou de fechar, eu lembrei do verde. Porque É. uma vez eu fui tentar entrar e já tava fechando. é Ele abre e fecha. Aconteceu isso também num banco com o verde. Ele abriu, as pessoas tinham que acordar de madrugada, fechou às 5 da manhã. E nessa última segunda-feira, a mesma coisa aconteceu com o Dínamo também num branco. Agora, Luciana, por que essa estratégia do fundo não trabalhar com quem quiser vir, vem? Ele fecha. Por que isso? É como se fosse, sabe, um dentista. Por que ele não abre um monte de escritório, né? Por que não tem um monte de Carol? Por que as pessoas, elas são limitadas, um tanto de pessoas que elas conseguem atender com qualidade. Então, pensa num gestor de ações que ele põe muito patrimônio para dentro de casa. Ele é um gestor de ações na Bolsa Brasileira, Que já é pequena. que já é pequena. Não tem liquidez. Não tem liquidez. Então, imagina que, de repente, ele desistiu ele não gosta mais de uma ação que ele tem dentro da carteira. Para vender, ele vai machucar o preço quando ele estiver saindo. Sim. Então, ele precisa... Gestores bons e responsáveis fecham o fundo de tempos em tempos. Quando o gestor ele opera também lá fora, tipo um multimercados, é mais fácil ele escalar o fundo. Porque lá fora os mercados são mais líquidos. Mas, por exemplo, vamos falar do verde, que sempre fecha. É um multimercados, do Luiz Stuhlberg. Esse fundo, ele tem uma parcela fora? Tem. Só que para ser oferecido em público geral, ele pode ter no máximo 20% investido no exterior. Então, os outros 80% ele tem que investir no Brasil. Em renda fixa, em bolsa, em moeda. E o nosso mercado é pequeno. Então, um bom gestor, quando ele está muito grande, ele começa a perder performance. Então, ele tem o máximo que ele topa ficar para ele poder chegar num resultado bom. E aí, o que acontece é que quando ele fecha, as pessoas vão saindo naturalmente porque precisam do dinheiro, ou às vezes tem um período de performance ruim. A gente brinca que são os Zé Cotinha do mercado, né? Investe no fundo porque tá bom, aí mês que vem tá ruim, ele tira. O problema é a tributação, né? Porque ele vai ter que pagar pra sair, né? É péssimo. Eu falo, gente, assim, fundo de investimento, ou você gosta, entendeu que a estratégia você usa, né? Ou você não sabe brincar, não desce pro play, porque vai dar errado, assim, porque você vai ficar tradando o fundo, aí você tá sempre correndo atrás da grama do vizinho que tá mais verde, aí chega lá, não gostou também, aí é exatamente o que a Carol falou, é imposto atrás de imposto em cima de você, porque o imposto para resgate de curto prazo é alto. Então, assim, o que você tem que fazer para investir em fundos é criar uma carteira dos sonhos. Sabe aquela lista de desejos que você faz na loja de livro, na loja virtual? Cria a carteira dos sonhos e vai montando aos pouquinhos. Tipo um álbum de figurinhas. Eu falo, tem as figurinhas brilhantes. Atmos, Dínamo, Verde, SPX. E, às vezes, elas vão estar ali disponíveis. Normalmente, quando elas não estão bem, porque é quando começa a sair dinheiro. O Dínamo, por exemplo, abriu e fechou em 1 minuto, sendo que ele está com os 12 últimos meses muito ruins, abaixo do Ibovespa. Só que quem é a Dínamo sabe que aquilo é só um período ruim, e ela só abre quando tem períodos muito ruins,
E aí vai entrar ali para aproveitar a recuperação, porque todas as vezes que isso aconteceu nos últimos anos, a recuperação veio. Luciana, eu vou até explicar de uma forma leigo, assim, para leigos, né? Isso que a gente tá falando. O que acontece, pessoal? Imagina que um fundo hoje ele tá gigantesco e ele tem 500 milhões de reais em Magazine Luiza. E aí, putz, o gestor fala, acho que eu quero sair. Aí ele vai sair da metade da posição, porque às vezes não tem liquidez, ele não vai conseguir sair dos 500 milhões de reais no mesmo dia. Então ele vai sair de boa parte das ações dele. Só que a força vendedora vai ficar maior do que a força compradora e vai bater na cotação, ou seja, a ação vai se desvalorizar, vai bater no próprio fundo dele. E se ele quiser sair da posição inteira, ele não consegue, porque não tem tantas pessoas querendo comprar esse ativo. Então é isso que a Luciana quer dizer. Quando o fundo ele tá tão grande, é um navio tão gigantesco que ele tem problemas em migrar para um lado ou migrar para o outro. É isso, né, Luciana? Exatamente. E tem alguns tipos de posições, por exemplo, small caps, ações de baixa liquidez. Essas empresas, se você montá-las muito grandes, você vai ser o único dono da posição, o único dono da empresa. E aí não vai ter liquidez, não vai ter comprador, você nunca mais vai conseguir sair. Então, por exemplo, fundos grandes de ações dificilmente tem small caps dentro da carteira, né? Porque ele vai ter que montar uma posição tão pequenininha que nem vale o tempo do analista. Então, tudo isso a gente tem que olhar quando a gente está indo comprar também. Tem fundo muito famoso, muito exposto, que está grande demais. O gestor esqueceu de fechar, né? Porque, claro, ele tem um conflito de interesse. Quanto mais gente ele põe para dentro, mais taxa de administração ele ganha. Só que Até de performance, né? Ou até de performance. Agora, casas de longo prazo, elas não querem ficar abertas o tempo todo, porque elas querem entregar retorno. Até porque o dinheiro dos próprios gestores tá dentro do fundo. É uma coisa que a gente pergunta, né? Seu dinheiro tá aí também? E esse dado não é público, mas a gente questiona. É o famoso pele no jogo, né? O famoso skin the game, né? Exato. Seu dinheiro tá aí? Se você confia tanto no seu pele, fundo, né? o seu, da sua família, tem que estar aí, né? Exatamente.